Olá, boa noite. Volto aqui agora para comentar de forma detalhada a medida provisória número 936 de 1º de abril de 2020. Uma medida provisória que foi editada totalmente voltada para beneficiar as microempresas, empresas de pequeno porte e MEIs, que contratam empregados, e também com a proteção das relações contratuais. Para as empresas de maior porte também existe benefício, porém um pouquinho menor do que para as demais. Então, alguns pontos não estavam tão claros. Eu estudei sobre essa medida provisória, pesquisei, então agora eu vim para passar as informações de forma detalhada a todos vocês, ok? Como que vai funcionar? Quais são os direitos que realmente beneficiam? O empregado realmente foi beneficiado ou não? Então vamos lá. As opções que as empresas terão: as empresas que faturaram até 4.800.000 no ano de 2019 poderão fazer a suspensão total do contrato de trabalho de empregados por até 60 dias, mesmo que ininterruptos. Poderia ter uma suspensão, por exemplo, de 30 dias, o empregado volta por 30 dias com a jornada reduzida ou não, depois faz a suspensão por mais 30, Existe essa opção. Ou também essas empresas podem fazer a redução de jornada de trabalho de 25%, 50% ou 70%, mediante um acordo individual entre empresa e empregado, e consequentemente reduz o salário durante esse período, proporcional à redução da jornada. Mas o empregado vai ficar sem renda se fizer a suspensão? O empregado vai receber um valor inferior se eu fizer a redução da jornada e do salário? Não. O governo ele vai fazer o pagamento do seguro-desemprego durante o período de contrato suspendido, com essa suspensão, prevista na MP. E no caso da redução de jornada com eventual redução do salário, o governo vai entrar com a parte complementar, tá? Porém, o governo ele não trabalha baseado no salário mínimo, como estamos acostumados, O valor mínimo do benefício que ele paga é um salário mínimo. Porém, você já deve ter ouvido falar sobre o salário de referência, O recolhimento previdenciário, ele não acontece sobre qualquer valor. Existe um valor que a gente chama de teto, que é de R$ 6.101,06, salvo engano, e esse é o valor teto, Então, existem esse salário de referência aí que vai passar entre o mínimo e vai chegar no máximo nesse valor. Então, assim como existe essa situação para o recolhimento previdenciário, existe uma tabela para o pagamento do seguro-desemprego. É no mínimo um salário mínimo e tem o valor máximo do seguro-desemprego, que hoje é R$ 1.643,72. Então, como que vai funcionar isso? Esse acordo individual, ele vai acontecer para empregados que recebem até R$ 3.135 ou acima de R$ 12.202,12. Então, é feita a redução. O funcionário que recebe até os R$ 3.135, o governo vem complementar o salário dele, porém baseado na tabela do seguro-desemprego, ok? Então, o que vai dar uma média de 80% do valor que ele deixa de receber para quem tiver o salário até R$ 1.450,23. Ultrapassando esse valor, existe uma tabela. Então, quando você nos procurar, na Vias Contabilidade, para a gente fazer o levantamento de valores, nós vamos fazer esse cálculo e passar a tabela para vocês, tá? Mas até R$ 1.450,23 estaremos aí na tabela dos 80%, no patamar dos 80%. Aí discute-se: então meu empregado, eu faço a redução, ele vai receber 20% a menos da porcentagem reduzida, eu faço a suspensão, ele vai receber somente 80% do salário? Olha só, se você faz a suspensão, ele vai receber 80%, mas ele não vai precisar trabalhar.
Se você faz a redução, ele vai receber 80% da diferença, em média, mas ele não vai trabalhar esse período de horas que deu direito a ele receber o complemento salarial, né? Então, ele está recebendo para estar em casa. Então, não faz sentido falar que reduziu. Pode ter reduzido o valor de numerário líquido que vai entrar, né? Mas não em relação ao trabalho que ele está realizando. As empresas que tiveram um faturamento no ano de 2019 superior a 4.800.000 reais, ela poderá fazer a suspensão dos empregados, porém precisará pagar uma indenização mensal numa alíquota de 30% do valor do salário do empregado, ou poderá reduzir a jornada de trabalho do empregado nunca superior a 70%, porque 30% do salário ela precisa bancar, ok? Quais os benefícios da empresa utilizar a suspensão do contrato? Ela deixa de pagar o salário do empregado durante esse prazo, que eu já falei que é até de 60 dias. Consequentemente, ela deixa de pagar férias e 13º sobre esses meses e o fundo de garantia por tempo de serviço também, ok? Agora, na redução de jornada de trabalho, o prazo é maior, é até 90 dias, e a empresa vai pagar o fundo de garantia sobre o salário reduzido, né? E férias e 13º vai contar normalmente. Tá, o governo concedeu esse benefício. O que ele pediu em troca? Garantia de emprego desses empregados que forem incluídos no benefício pelo mesmo período de utilização do benefício. Então se eu fiz a redução da jornada por 90 dias, ele tem uma estabilidade de 90 dias depois que terminar o período da estabilidade, ou depois que terminar o período da redução, porque às vezes não terminou o período da calamidade pública, mas vamos supor aqui que foi liberada o funcionamento daquela atividade, ou teve um aquecimento pequeno no mercado, voltou ao normal. Tranquilo. Conta-se a partir dali a estabilidade desse funcionário. Uma pergunta: se eu utilizei esse benefício com alguns funcionários, todos terão estabilidade? Não, somente os funcionários que utilizaram do benefício. Outra pergunta: preciso ter um tempo mínimo de serviço para ter direito para utilizar esse benefício? Não, não existe carência. Outra pergunta: o funcionário aposentado terá direito a esse auxílio emergencial? Não. Cada cidadão tem direito a um benefício. Então, se ele está recebendo seguro-desemprego atualmente, ele não vai receber aquele outro direito dele lá, dos R$600 da indenização, né, pela calamidade pública. Se o empregado é aposentado, ele não tem direito, tá? Outra pergunta: esse direito, esses benefícios estendem-se aos empregadores e empregados domésticos, empregadores e empregados rurais? Sim. Aqui ele cita aos empregadores e aos empregados, não existe distinção, tá? Uma outra situação que pode gerar dúvidas. Não seria melhor eu fazer a demissão desse funcionário do que colocar o funcionário em suspensão ou redução? Pensa-se com muito cautela quando falamos de fluxo de caixa. Tá, se eu pago essas rescisões, porque eu teria que indenizar aviso, a empresa não está podendo funcionar ou não está tendo atividade, ou vou manter o funcionário mais 30 dias do aviso, como é que vai ficar essa situação? Né? E no final ainda vou diminuir, vou reduzir o meu fluxo de caixa, o meu saldo de caixa. E aí, como que fica isso? Eu já falei que as empresas do MEI, se elas empregarem, elas estão incluídas nessa situação, tá? Outra pergunta: a mesma empresa pode utilizar suspensão com alguns empregados, redução com outros e continuar normal com uma outra parte da equipe? Tranquilo, nada veda que isso aconteça. Ok? Os empregados os contratados que são aprendizes estão incluídos nessa medida provisória. Empregados que trabalham tempo parcial também estão incluídos aqui. Meu funcionário trabalha meio horário, trabalha 2 horas por dia. Tá incluído aqui também, tranquilamente.
Uma outra situação, os empregados que tiverem uma redução de jornada e de salário inferior a 25% não terão direito ao benefício do governo, ok? E para funcionários intermitentes, terão direito ou não? Se o contrato de trabalho no formato intermitente tiver sido assinado até a data da edição da medida provisória, ele terá direito. Se for posterior, ele não tem direito, ok? Espero ter contribuído, né, para o conhecimento de todos. Hoje nós tivemos uma reunião municipal que tiveram representantes das classes sindicais da cidade. Já deu para ter uma noção do que vai acontecer, né? Então agora nós já podemos reunir, de fato, para a tomada de decisão, o que melhor adequa a cada empresa, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, que eu trarei aqui novidades sobre os assuntos como de costume.